Vou te dizer, viu? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pregão GF, quintas-feiras, às 18 horas, aqui no canal das Ações Garantem o Futuro. E vamos ensaiar entradas novas aqui, né, Lu? A gente vai dar um Vamos, Fábio, pelo amor de Deus. Se Eu nós não estamos aguento mais falar. Se nós estamos cansados, eu imagino vocês que estão aqui Olha, todas as quintas-feiras, religiosamente, às 18 horas, aqui no nosso Pregão AGF. Muito obrigada. Temos cerca de 400 pessoas ao vivo. Por gentileza, não vai cair o dedo se deixar o curtir, tá bom? Ao contrário, muitas bênçãos cairão sobre vocês se curtir este vídeo aqui, tá bom? Ajude tem aqui. muitos dividendos, Lulu. Muitos dividendos vão cair para quem curtir. Pronto. Inclusive, hoje BB Seguridade soltou um resultado sensacional, né? E caindo Fenomenal. hoje 5%, aguardando aí um anúncio de dividendos, né? Que geralmente ocorre aí junto com a divulgação do balanço, né? Pelo menos no mês de divulgação do balanço. Esperando aí dividendos gordinhos para uma das minhas maiores posições aí na carteira. Vamos ver, estou ansiosa. É isso aí, Lulu. Esse é o AGF Mais com os dinossauros dos dividendos. Aí em breve vem, em breve vem Banco do Brasil aí também para receber um pouquinho e vamos falar bastante sobre mercado hoje, perguntas e respostas e dividendos. Lembrando também para vocês que as inscrições para o MBA estão acabando, tá bom, pessoal? Últimos dias aí para você que quer fazer um maior MBA da história do AGF, do mercado de ações com o Luiz Barsi. O link está aí na descrição e também em cima da cabeça da Lulu aí, ó. Você dá uma olhada, vai com o seu celular lá, QR Code, entra direto na página e você pode se inscrever para esse que é o maior MBA da história do mercado de capitais, tá bom? Tem desconto de até R$6.000 até dia 13, é isso? Até dia 13. Agora você vai poder se inscrever na turma 2. Depois que acabou, não tem mais choro nem vela, tá bom, pessoal? Depois vocês colocam aqui quem tá inscrito já e já vamos saudando aí a galera que entrou nessa turma 2. Brigadaço, pessoal. Vocês vão adorar muito o MBA. Tenho certeza que vai transformar a vida de vocês aí com total certeza, tá bom? Não é isso, Lulu? É isso mesmo, Fabião. Inclusive, a gente já tem uma aula inaugural agora conosco do AGF no dia 13, na próxima segunda-feira, já agendada aí com os novos alunos da turma 2, para dar as boas-vindas a vocês, explicar, né, a nossa ideia com a criação desse MBA, alinhar expectativas. Eu sei que tem muita gente preocupada com as provas, com os trabalhos, com a carga horária do curso. Afinal, um MBA é um compromisso sério, um compromisso de pós-graduação. A gente sabe também que tem pessoas lá de diversas experiências, com graduações diferentes, alguns já com contatos com o mundo de finanças, né, Fabião? Outro pessoal que é mais... Outro dia uma moça me mandou assim, Lu, pelo amor de Deus, eu sou de humanas, será que eu vou conseguir acompanhar esse MBA? Então, obviamente que a gente pensou em tudo isso para tentar colocar conteúdos lá que fossem, que pudessem agregar para os graduados, tanto mais voltados para finanças e economia, como também para os mais leigos aí que estão em busca de uma especialização no mercado, né, Fabião? Então, o MBA está muito legal. Não percam essa oportunidade, tá bom? Lembrando que as inscrições da turma 3 ocorrem apenas em julho para agosto, tá bom? Então, são 6 meses aí de espera. Então, se você já está pensando em mudar de carreira, indo migrar para o mercado financeiro, essa pode ser uma boa oportunidade aí com esse novo MBA, tá bom? Vamos para as perguntas e respostas de hoje, Fabião? Bora, Lulu, vamos lá, vamos lá. Mas antes, deixa eu te dar uma perguntada aí, já que você fala que em breve eu vou sentar no conselho aqui do Banco do Brasil. Me fala uma coisa, hein? O que acontece com uma ação, com uma empresa que estabelece um baita do resultado e cai 5%? A gente dá aleluia, faz o quê? Dá risada? Banco do Brasil Seguridade, que beleza, hein? Pois é, Fabião, tem assim, né? A gente precisa levar algumas coisas em consideração. Primeiro que quando sai um balanço, a bolsa é expectativa, né? Então, muito provavelmente, a gente não precisa de um, como é que eu vou dizer assim? Não é porque o balanço foi bom que no dia a ação tem que subir. A gente tem que olhar o que está acontecendo com as ações da BB Seguridade na última semana ou no último mês, enfim. E a subida que a gente viu, né, desde dezembro e todo mês de janeiro foi bastante importante, né? Então a gente tem uma variação anual aí de 5%. Claro que a queda de hoje aí deu uma moiada,
Mas eu continuo bastante otimista, assim, olhando os resultados bastante otimistas. Para 2023, eles foram um pouquinho mais conservadores, né, em termos de crescimento. Pode ser que o mercado esteja olhando para isso também e reprecificando. Mas a minha posição sobre a empresa continua exatamente a mesma, os motivos pelo qual eu coloquei ela na carteira continuam os mesmos, e agora colher os frutos, né? Porque se vier um dividendo gordinho, estou estimando aí, sei lá, 1,30, 1,40 aí de dividendo, em relação ao meu preço médio, que é de mais ou menos 21, 22 reais, é um baita de um yield, né? Então, agora é hora de colher os frutos realmente e deixar os dividendos entrar, né? Como diz o Lírio Parisotto, é o faz-me rir. É basicamente isso. Eu não me preocuparia assim, em ficar tentando adivinhar o porquê dos movimentos de curto prazo, né? Como diria o Isaac Newton. Isaac Newton tinha uma frase ótima, não sei se vocês sabem, mas o Isaac Newton perdeu rios de dinheiro na bolsa em um dos primeiros episódios de bolha financeira em 1720. E depois ele perdeu dinheiro, ele disse a seguinte frase: posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. E, pessoal, preço no curto prazo reflete a loucura dos homens. Você não sabe por que alguém está comprando, por que alguém está vendendo, tá bom? Então, abstenham-se disso, não tentem ficar adivinhando, foco nos fundamentos, que para mim se mantiveram os mesmos. E é isso aí, vamos esperar esse anúncio de dividendo aí gordinho. É isso aí, Lu. O João Marques, ele fala, boa noite, pessoal. Para começar uma carteira, vale a pena focar só em um papel ou pegar umas 2 ou 3, pelo menos, que esteja ali nos setores best e tal? João, obrigado pela pergunta, cara. Eu acho que assim, você, primeiro de tudo, antes de entrar no mercado, certifique-se que você tem uma reserva de emergência, tá bom? Acho que é muito importante você fazer uma reserva de emergência para que você não tome sustos. Número 2, tenta fazer sobrar todos os meses, tá bom? Fazer sobrar um pouquinho, esse pouquinho você vai lá e vai comprando boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Eu acho que o importante é você não pulverizar, você tem que tomar muito cuidado para não sair comprando 10 empresas de uma vez com, sei lá, R$1.000, não que seja pouco dinheiro, tá? Eu comecei com R$100, então esqueçam isso, muito ou pouco dinheiro, o importante é começar e se manter. Se manter é muito mais importante do que apenas começar, tá bom, pessoal? Então, João, 2 ou 3 empresas, eu acho que se forem dentro dos setores best, beleza, tá ok, tá ótimo, tá? Mas lembre-se que a constância ela vale muito mais no longo prazo do que simplesmente você ir lá e aportar de uma vez e tudo mais, tá? Então, eu acho que o foco entre 1, 2, até 3 empresas, eu acho que tá beleza. Tem gente que vai com menos, tem gente que vai com mais. Quando eu comecei, eu ia com uma empresa só. No jeito Bart de investir, a gente fala a melhor oportunidade do momento, né? Acontece que pode existir mais de uma oportunidade em mais de um setor, né? Aí que tá o negócio. Mas, por exemplo, se for 3 empresas em setores diferentes, eu acho que tá tranquilo, eu acho que tá legal ali. Mas acompanha o AGF mais para você não ficar desnorteado em relação a preço. Não vai pagando qualquer preço por uma empresa, não. Até belíssimas empresas podem ser maus negócios a preços muito altos, tá bom, João? Então, acho que tá aí para você refletir um pouco. Vai lá, Lulu, pega uma próxima aí, vamos embora. Vamos lá, tem uma pergunta aqui muito boa sobre o AGF+, que é do Amauri, tá? Ele fala assim, boa tarde, nesse mês eu vou fazer meu primeiro aporte em bolsa, no AGF+, vocês possuem 2 tipos de indicações, carteira previdenciárias elegíveis, fórmula AGF+. Elas aparecem em ordem de preferência? Amauri, vamos lá. É importante a gente sempre alinhar que é o seguinte, o AGF+, é uma plataforma, né, é um aplicativo, ele é colaborativo. Então, o que acontece? Lá tem todos os dados para vocês tomarem as decisões. O que a gente faz é entregar ferramentais que facilitem a avaliação de vocês e que facilitem com que vocês vejam os dados de determinadas empresas em determinados meses. Então, no AGF+, não tem indicação, não tem carteira recomendada. O que tem são 2 ferramentas lá. A fórmula AGF+, que vai cuspir para vocês uma lista de empresas para vocês avaliarem. Não quer dizer que é para vocês comprarem tudo o que está lá, mas elas são ranqueadas por ordem de interesse, do tipo, está próximo do MDI, tem entregado um dividend yield superior a 6% nos últimos 6 anos, enfim, entre outros critérios de avaliação que nós usamos na nossa estratégia, tá bom? Não quer dizer que é para você sair comprando tudo que está lá, ao contrário, é para você se aprofundar na análise dessas empresas naquele momento. E tem o ranking do AGF+, que nada mais é do que a compilação
do que os demais colegas estão fazendo na plataforma. Então, lá vai ter um ranking, por exemplo, o que mais está aparecendo no radar dos nossos assinantes, o que mais está aparecendo no radar de venda, no radar de compra, tá bom, Mauri? Então, lembrando que a GF Mais não tem recomendação, mas a ideia é facilitar a vida de vocês o máximo possível para que vocês tomem as melhores decisões aí, sempre ensinando como pescar e não dando peixe, né, Fabião? Isso é muito, muito importante. É isso aí, Lulu, certíssimo. O Áureo, o DAC, ele falou lá, quando a empresa anuncia pagamento de dividendos, normalmente é poucos dias antes do pagamento, Datacom. Quando é JCP, normalmente é com Datacom bem para trás. Por que isso? Áureo, é uma pergunta boa essa, só que, na verdade, eu acho que a melhor coisa... Cada empresa tem uma forma de divulgar, tá bom? Você tem vários tipos de divulgação. Você tem empresas, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do Banco do Brasil, que já divulgou um calendário do que vai fazer o ano inteiro. Então, você já tem lá, dito e feito, escrito em pedra praticamente, pelo próprio Banco do Brasil. Você entrar lá no site, você vai ver isso, tá? Então, na verdade, cada empresa tem uma forma de divulgação de dividendos ou JCP. Eu acho que o ideal é você dar uma olhada em cada uma delas, e mais importante do que isso é você se cadastrar nos RIs dessas empresas. Tem empresas que você pega, por exemplo, uma Itaúsa. Itaúsa também no começo do ano sempre mostra todos os pagamentos trimestrais de dividendos. E também, geralmente, você pega o histórico dela, você vê quais as datas que ela paga, por exemplo, os intermediários. Não os intermediários, aquele em fevereiro, outro em agosto. Geralmente você vê em dezembro também. Usa o AGF+, para você ver o MDI também. O MDI ele vai mostrar para você quando que as empresas geralmente anunciam esses pagamentos de dividendos, tá bom? Não tem muita regra, tá? Dá uma olhadinha em cada empresa, porque cada empresa tem uma especificidade. Eu acho que essa é a pegada. Vai lá, Lulu. Só para te complementar, Fabião, Áureo, a questão do JCP tem também toda uma questão envolvida de eficiência tributária. Tá? Então, por exemplo, as empresas que anunciam dentro do ano fiscal, até dezembro, têm que anunciar até dezembro para poderem se creditar, deixa eu corrigir, para poder usar os créditos tributários oriundos do juros sobre capital próprio. Tá bom? Então, por isso que geralmente a gente tem, por exemplo, empresas anunciando em dezembro para pagar somente em fevereiro, março, porque ela precisa anunciar dentro do ano fiscal, mas ela pode pagar dentro da regularidade do que ela pagaria os dividendos. Então, é por isso que geralmente existe essa discrepância de datas, tá bom? Entre os, entre os anúncios de JCP e anúncios de dividendo, tá bom? Deixa eu pegar uma aqui, a pergunta do Carlos. O Carlos está perguntando o seguinte: em caso de uma empresa como a Taurus, para vocês que não sabem, a Taurus Armas, né, uma empresa de oportunidade da minha carteira, passar a sistematicamente, de fato, distribuir dividendos, há chance dela migrar para a minha carteira previdenciária e também aparecer no ranking ações? Carlos, essa avaliação, né, de migrar uma empresa para uma carteira previdenciária, ela é muito particular, né? Assim, como decisão, muito provavelmente lá no AGF+, nós não faremos isso, porque o investimento em armas, né, ele preconiza uma questão ética por trás, né, que acho que muitos assinantes, investidores, enfim, não se sentem confortáveis. Da mesma forma que a gente avalia individualmente, por exemplo, algumas outras ações que são de commodities, algumas a gente acredita que tem fundamentos propícios para fazer parte de uma carteira previdenciária, como a Unipar, como a Klabin, né, que tem previsibilidade, tem bastante perenidade nos seus negócios, versus outros tipos de empresas que pagam bons dividendos e que são de commodities, como uma Gerdau, por exemplo, que caberia muito mais numa de oportunidade, uma Petrobras, por exemplo, do que numa previdenciária. Então, essa avaliação, ela é muito particular. Como eu faço isso, né? Hoje eu não considero a Taurus uma empresa previdenciária, considero de oportunidade, mas se eu fosse uma empresa que de fato cumprisse o que está prometendo e entregasse esses dividendos trimestralmente com previsibilidade, né, mostrando que é capaz de continuar crescendo e pagar por um bom período de tempo esses dividendos, lembrando que a empresa só pagou no ano passado. Então, é um histórico muito recente ainda para a gente migrar, na minha opinião, da categoria de oportunidade para a previdenciária. Eu acho que eu vou avaliar aí pelos próximos 3 ou 4 anos, se a empresa de fato conseguir entregar esse histórico, aí eu não veria problema nenhum de migrar
de oportunidade para previdenciária, mas essa é uma avaliação muito pessoal de cada um de vocês, tá bom? Vai lá, Fabiane. O José Valdo, ele fala, para iniciantes, como escolher ações ordinária, preferencial ou units? Cara, essa é uma pergunta que vira e mexe fazem aqui para a gente no AGF. É assim, José, acho que primeiro de tudo você tem que olhar como é que as ações são compostas. Então, sei lá, você vai escolher uma unit. O que é uma unit? É uma composição entre ordinárias e preferenciais. Então, tem ações que são units e são, por exemplo, uma Taesa composta por 2 preferenciais e 1 ordinária. Qual que eu vou escolher? Primeiro você vê se o dividendo entre preferencial e ordinária é a mesma coisa, tá bom? Tem empresas que pagam o mesmo dividendo para preferencial e para ordinária. A Lu tá rindo porque a gente sempre recebe. Acho que a gente responde essa pergunta aqui desde que a gente fundou a GF, né, Lu? É verdade, Fabiano. Não, eu tô rindo porque eu pensei aqui numa analogia, mas aí eu fui ver a foto do José Valdo, falei, puta, com filho, né? Eu ia falar assim, Fabiano, que é exatamente quando você vai na balada e tem o combo. Aí você vai olhar o combo, às vezes compensa você pegar, porque vem mais coisas ali, enfim. Então, é exatamente da mesma maneira, tá, pessoal? A PN, a ON, a UNIT, cada um tem os seus direitos particulares, então é por isso que é muito importante vocês analisarem o estatuto e as políticas da empresa. Então, por exemplo, no caso do Bradesco, existe o pagamento de 10% a mais nas PNs. Então, será que o que é mais interessante, a ON ou a PN? Aí você avalia individualmente. A Unity, eu acho que é mais uma questão de liquidez. Então, por exemplo, liquidez nas opções, liquidez também na demanda por aluguel, né, Fabião? Então, geralmente, quando a empresa tem Unity, a Unity costuma ser a classe com mais liquidez. Se não tiver Unity, se for só ON ou PN, eu olharia a questão do custo-benefício em relação ao yield, para ver se essas duas categorias, se as duas classes têm alguma diferenciação de pagamento de dividendo. Então, esse é o critério basicamente que a gente usa, né, Fabião? Exato. Procura o preço de tela também, né? Você vê que a PN paga 10% a mais do que a ON, só que você vai ver que a ON está, sei lá, cotada a 15% a menos em relação à PN, pode ser um bom, sei lá, bom crivo para desempate, tá? Então dá uma olhada em relação a isso aí. O José Maurício Gasola, ele fala, quando eu compro uma ação, o débito em conta só ocorre em D+2. Preciso comprar em D-2 em relação à Datacom para garantir o pagamento de dividendos, para participar do pagamento de dividendo? Não, José, não. Você vai, o dia que você comprar, vamos supor que a Datacom é hoje, você comprou hoje, você já tem direito ao pagamento de dividendo, tá bom? A cobrança só vai acontecer daqui D+2, mas a ação já é sua no momento que você comprou. O dia que você comprou é o D+0, tá bom, José? Então, fica tranquilo em relação a isso. Lulu, pega a última aí pra gente pôr a GF+. Boa, eu vou pegar essa aqui do Tiago Almeida. Foi excelente pergunta, tá, Tiago? Quando a empresa ultrapassa o preço teto, por exemplo, o BBSE, ó, o spoiler, que o preço teto está em 33,50, o médio, né? E a cotação hoje está em 35,13, o seu preço, meu preço é 19. Seria o caso de fazer um lucro parcial? Tiago, é importante essa pergunta pelo seguinte fator, tá? O preço teto, como o nome sugere, é o teto de compra, é a margem de segurança. Não é quanto a empresa vale, ok? Então, é normal que as empresas, quando estão pagando bem, enfim, quando a conjuntura ajuda, as empresas sobem e ultrapassem o preço teto. Isso não quer dizer que você precise vender a ação. Eu tenho BB Seguridade particularmente na minha carteira, já comentei com o pessoal da GF+, não pretendo vender, a não ser que eu veja alguma oportunidade interessante em venda de calls. Fiz isso em dezembro, vendi para janeiro, quase perdi o papel, fiquei, nossa, com o coração na mão, foi assim, por centavos, viu, Fabião, que eu não perdi o papel. Estava esperando o resultado para ver se havia um dividendo, enfim, ou não, porque também não queria lançar para fevereiro, correu o risco de perder o papel. E aí o que acontece? Olha a surpresa, acaba caindo 5% hoje. Então o mercado ele é muito imprevisível e é sempre muito importante que vocês tracem as estratégias de vocês baseados no seu objetivo. Então, Thiago, seu objetivo é dividendo, poxa, seu preço médio é R$19. Se a empresa pagar 1,30, que é o que eu mais ou menos estou, né, achando que ela vai pagar, 1,30 dividido por 19, isso é um yield, amigo, de 6,84, só nessa distribuição. Então, eu particularmente não venderia tudo. Se você está com urticária, quer fazer alguma coisa, vende um pouquinho, se capitaliza, coloque em outra, mas ultrapassar o preço teto não quer dizer que vocês tenham que vender. Basta deixar de comprar,
tá bom? A avaliação de vender, eu acho que também é um critério muito individual. Eu, particularmente, não gosto de vender posições apenas porque subiram, né? Gosto de, se está pagando bons dividendos, eu deixo o meu artilheiro lá marcando gol, pego esse dividendo, ou pego o meu aporte mensal do mês e compro outra coisa que esteja mais interessante e uso esse fluxo para continuar aumentando a carteira previdenciária, né, Fabião? É isso aí, Lulu. Pessoal, a gente vai para a GF Mais agora, falar um pouquinho mais sobre as empresas, os resultados e também um pouquinho do que a gente está vendo em relação ao mercado. Lembrando que estão acabando as inscrições para o MBA, ó. Então se inscreve aí, ó. Desconto de até R$6.000 até dia 13. QR Code está na cabeça da Lulu. Você vai aqui com o celular, aponta o QR Code, você já vai direto para a tela. Tem aqui também na descrição, descrição do vídeo e na descrição aqui no chat, aqui do lado. Eu aponto para o lado errado. Mas, enfim, a inscrição está aqui no chat, ou aqui no vídeo, ou lá no QR Code. Enfim, aponta lá o celular e vai para a página de inscrição. 6.000 de desconto até dia 13. Estão se encerrando as vagas. Esperamos você nesse que é o maior MBA da história do mercado de capitais. E agora a gente vai lá pro AGF+, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. E continuamos rezando para a bolsa cair, não é mesmo, Lulu? A gente se vê daqui a pouco. Sempre, Fábio, sempre. O jacaré está esperando. Um abraço, pessoal. Até mais.